Muito bem, nós vamos encontrar aqui na vida dos reis de Israel, nós vamos encontrar pontos positivos, pontos negativos, vamos encontrar reis que a Bíblia diz que foram bons reis, que seguiram o exemplo de Davi, o exemplo de um rei adorador, o exemplo de um rei que obedeceu ao Senhor, o exemplo de um rei que foi sempre vitorioso, porque estava alinhado com o trono, ouvia a voz de Deus e obedecia a sua vontade. Mas vamos encontrar reis que estarão fora da vontade de Deus, reis que, diz a palavra, que não andaram no caminho de Davi, reis que se desviaram da verdade. E muitos reis da história de Israel, a Bíblia nos traz o nome de sua mãe, ou a Bíblia nos traz o nome de sua esposa, mostrando a influência da mulher sobre a vida do homem, sobre a vida do rei. Quando o rei tinha uma esposa boa, que a Bíblia traz o seu nome, aquela esposa era uma bênção, como aconteceu com a Jeoseba, a tia do rei Joás, que era casada com um profeta, com um sacerdote, e que foi uma mulher abençoada. Tantas mulheres abençoadas, mas houve algumas que não foram. Prejudicaram a sua casa, a sua família, a sua descendência e a nação. Vamos ver esta mulher, Maaca. Esse nome Maaca significa opressão. E é interessante, hoje nós temos tantos meninos, tantos homens que se chamam Davi, mas na Bíblia a gente só tem um Davi. Alguns nomes se repetem, como José, Josué, que também é Jesus, ou Iorrocheia. Há nomes que se repetem, como Judá, que é o mesmo Judas ou Judá. Nomes de mulheres também, Miriam ou Maria, o mesmo nome em hebraico. E este nome Maaca, apesar de ter um significado tão ruim, que é opressão, era um nome comum. Nós vamos ter Maaca como nome de homem e de mulher aqui nas Escrituras. E esta Maaca da nossa história era filha do rei Jesur, o rei Talmai. A filha do rei, chamada Maaca, se casou com Davi. Então, Davi casou-se com essa princesa, filha de Jesur, do rei de Jesur, chamada Maaca. E ela foi mãe de Absalão. Absalão deu o mesmo nome para a filha dele. Olha só, a mãe chamada Maaca, opressão. Absalão, casado, põe o nome da filha de Maaca também, o mesmo nome da mãe. E essa Maaca, filha de Absalão, vai se tornar rainha, casando-se com o rei Asa, da família de Davi. Então vamos ver esta história em 1 Reis, capítulo 15, do verso 9 ao 15. Diz assim: o reinado de Asa de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Vamos ver aqui. Asa, esse rei, andou nos caminhos do Senhor. Asa, ele fez o que Deus queria, ou seja, Asa manteve o culto ao Deus de Israel. Asa buscou ao Senhor. Sua esposa, Maaca, filha de Absalão, ali está. E por que a Bíblia nos fala, aliás, não a sua esposa, a sua mãe, Maaca, filha de Absalão? Por que a Bíblia nos traz aqui o nome da mãe do rei? Muitas vezes, aqui na Bíblia, nós vamos ver as genealogias sempre trazendo o nome do pai. Sempre, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E assim nós temos nas genealogias. Genealogia de Jesus, lá em Mateus, nós encontramos ali 14 gerações antes de Babilônia, 14 gerações na Babilônia, 14 gerações depois
da destruição, da reconstrução do templo. E nós vamos encontrar ali 4 mulheres na genealogia de Jesus. Mulheres que foram chave, mulheres como Raabe, que era uma prostituta em Jericó. Era uma menina idólatra, era uma menina que vivia na cultura do seu povo, mas ela se converteu ao Deus de Israel. Ela creu no Deus de Israel, ela temeu ao Deus de Israel e ela se casou com um príncipe de Judá e ela se torna uma ascendente na linhagem do Messias, de Jesus. Raabe teve a sua vida transformada, desde o momento que ela teve um encontro com aqueles espias. Ela entra então para o povo de Israel dizendo: eu quero fazer parte deste povo. Eu creio no Deus de Israel. Salvem a minha família. Permitam-nos andar com vocês, fazer parte do seu povo. Permitam-nos. Jericó toda foi destruída. Todas as famílias da cidade de Jericó foram destruídas, mas foi salva a família de Raabe. Ela foi salva com toda a sua casa e fez parte da linhagem real, da linhagem de Jesus, o Messias. Nós vamos encontrar na genealogia de Jesus a Tamar. Tamar se casa com Judá. Tamar busca de todas as formas fazer parte ou ter filhos para essa descendência tão linda, de onde viria o cetro, o rei de Israel, o Messias prometido. Ela então quer dar filhos, quer dar descendência, uma descendência digna para o seu sogro Judá, e acaba tendo com ele filhos, 2 gêmeos, 2 meninos, Perez e Zerá, e de Perez vem a linhagem de Jesus. Ali está Tamar. Betseba, uma mulher que foi o pivô do adultério, do pecado de Davi, mas Betseba está ali também relacionada, sendo a mãe de Salomão, o rei que se assentou no trono depois de Davi. Betseba, ela tem uma história e ela deixa o legado de uma mulher que também perseguiu o chamado para ter a sua descendência real, cumprindo o propósito, assentando-se no trono no lugar de Davi. Nós vamos ver, finalmente, Maria, ali está. Mulheres, mulheres porque Deus trouxe dignidade à mulher. E nós vamos ver aqui alguns reis tendo mencionado o nome de sua mãe, por causa da influência dela. Vamos ver a influência desta Maaca sobre o rei Asa. A Bíblia nos diz que Asa foi um bom rei. E Maaca, será que foi uma boa rainha-mãe? Vamos ver? O texto nos diz, então, que Asa foi um rei que andou no caminho do Senhor, fez o que era reto diante do Senhor. Por quê? Diz o texto, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste-ídolo, uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Olha bem, esta Maaca, filha de Absalão, ela entra no caminho da idolatria. Talvez você pense, mas como? Como uma família descendente do rei Davi pode ter uma mulher, pode ter alguém que vai ser idólatra, tendo sido descendência de Davi, neta do rei Davi, como poderia ser idólatra? Olha, Israel, quando nós lemos os livros dos profetas, nós vemos que Israel, desde que foi tirado do Egito,
Desde que estava caminhando pelo deserto, Israel já estava inclinado para outros deuses. Nós vimos que no deserto o povo fez um bezerro de ouro. Pegaram os seus brincos das suas orelhas, tiraram aquelas arrecadas de ouro, aqueles pendentes, e deram para Arão, e Arão fundiu um bezerro de ouro. E disse para o povo: aqui estão os deuses que nos tiraram do Egito. Por que isso? Por que isso? Porque todos os povos tinham seus deuses com imagens de escultura. É claro, quem não conhece o Deus verdadeiro, vai no Deus falso. Quem não conhece o Criador, o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus invisível, o Deus que é Espírito, o Deus que enche tudo em todo tempo, o Deus que tem o controle do tempo e da terra em suas mãos. Quem não conhece e ama este Deus, vai para o engano. E me engano, imagens de escultura. E às vezes a gente vê cada imagem tão feia, aquelas carrancas dão medo, aqueles ídolos horrorosos, horrorosos. Por exemplo, quando a gente vai lá no Partenon, em Atenas, na Grécia, aquelas imagens de escultura seguindo a beleza grega, muito bonitas, retratando os deuses, né? Júpiter, Afrodite, que é a mesma Vênus dos romanos, tudo muito bonito, mas ali mesmo na Grécia havia uma estátua adorada chamada a deusa Diana, a deusa da guerra, a Diana dos Efésios. Era uma pedra preta horrorosa. Colocavam aquela roupinha nela, colocavam ali, diziam que era uma estátua, uma imagem que caiu do céu. Muito possivelmente um meteorito, um meteoro. Um meteorito, seus pedaços ali incandescentes bateram na terra. Oh, é a imagem da deusa Diana. E fizeram um templo majestoso, imenso, para guardar aquela imagem, a imagem da deusa Diana. Deus não está nisso. Deus havia orientado: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu que tirei vocês da terra do Egito, eu que guiei vocês dando maná durante todos os dias junto com o orvalho. Eu cobri vocês com a nuvem, o toldo, durante o dia para ter frescor e durante a noite para trazer calor e luz numa coluna de fogo. Eu estive com vocês em todo o tempo. Eu sou o Senhor. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas, naquela época, as pessoas ou aquelas nações tinham seus ídolos. Ídolos dos filisteus, por exemplo, era metade homem, metade peixe. Era o deus Dagon. Vemos o deus Moloque, que era um ser horroroso, um homem horroroso, grandão, barrigudo, com uma portinha na sua barriga, todo de ferro, com as mãos estendidas, e punham ali naquela barriga oca, colocavam lenha e carvão e fogo, e a imagem ficava incandescente, e colocavam naqueles braços incandescentes os bebês, os primogênitos, oferecendo a Moloque, oferecendo a demônios as criancinhas inocentes. Assim eram os deuses, assim eram as religiões, e continua sendo hoje. Continua, não existe nada que se compare ao cristianismo, a Cristo, a palavra de Deus. Nada que se compare às Escrituras, nada que se compare com o único e verdadeiro Deus, que nos deu o seu Filho para a nossa salvação, que enviou ao mundo o Messias prometido, que veio para nos salvar e nos dar vida
e vida com abundância, vida eterna. Isso tem acontecido por gerações e gerações e gerações. E vemos como a bênção de Deus está sobre os que amam ao Senhor e buscam. As nações que têm os princípios cristãos, elas desenvolvem, elas crescem, elas prosperam. É só olhar Coreia do Norte e Coreia do Sul. Era uma mesma Coreia. Quando se dividiram, a Coreia do Norte continuou, está hoje ainda com adoração ao seu imperador, está hoje debaixo de opressão e de fome, de miséria e de coisas tão difíceis, enquanto a Coreia do Sul, que estava na mesma condição, o Evangelho começou a crescer e a prosperar e a multiplicar o número dos salvos. E a Coreia do Sul está no topo do desenvolvimento, do progresso, porque é Deus e a sua revelação. Esta mulher, Maaca, apesar de ser neta de Davi, era inclinada para o engano dos ídolos. E a Bíblia nos diz que ela fez um ídolo horroroso, uma imagem horrorosa, horrível. Não tem carranca bonita, não tem. Aqueles ídolos que dão um mal-estar. Você olha e sente mal, sente medo, sente algo muito ruim com a sua presença. E Maaca levantou aquele ídolo. E o que fez? O rei não teve medo nenhum de tirar a sua mãe da dignidade de rainha-mãe. Olha, mãe, você não será mais rainha. Você não estará com nenhum poder sobre a terra de Israel. Ninguém vai obedecer a nenhuma ordem sua. Você foi destronada da dignidade de rainha-mãe por causa dos seus ídolos. Asa sabia que ele precisava fazer algo extremo. Ele precisava remover a idolatria do meio do seu povo, senão a terra seria amaldiçoada. Senão a terra estaria tendo maldição. Olha, gente, é muito fácil a gente ver aqui no Brasil, os lugares mais atrasados do Brasil são os lugares onde há idolatria, onde há o culto ao Padre Cícero. Ai, como as pessoas ali padecem fome, necessidade, não há chuva. Por quê? Idolatria, cegueira espiritual, cegueira espiritual. Uma irmã nossa recebeu uma herança dos seus pais, né? E uma fazenda foi dividida entre os irmãos e ela ficou com a sede. Só que quando ela era criança, aquela sede tinha uma água que corria, formava um lago para os patinhos e com o passar do tempo aquela água secou. E agora ela precisava de água das fazendas vizinhas. Mas quando ela recebeu aquela sede, ela disse, não, eu não aceito isto. Esta fazenda é abençoada, ela foi consagrada ao Senhor e as águas vão voltar a correr. E ela orou, levou um engenheiro crente nas suas terras e ela disse, aqui tinha água, nós precisamos achar onde está essa água. Eu cresci vendo esta água aqui e de repente, de uns tempos para cá, ela parou e eu não sei porquê. E então aquele engenheiro foi com ela, seguindo o trajeto por onde a água passava. E chegaram até a fonte, a mina de onde jorrava aquela água anos atrás. E sabe o que encontraram lá, naquela mina? Um nicho com uma imagem de escultura naquele nicho. Ali estava um ídolo, ali estava a idolatria. E a idolatria traz miséria, a idolatria traz a seca, a idolatria traz a maldição sobre a terra. Os dois eram crentes, quebraram aquele nicho, quebraram aquela estátua, aquela imagem, consagraram aquele lugar ao Senhor, oraram ali, derramaram azeite sobre aquela terra. Uma semana depois a água brotou. Brotou como na infância dela, brotou aquela água e correu e formou de novo aquele lago para os patinhos. A idolatria traz maldição. Asa teve de tirar a sua mãe da dignidade de rainha-mãe.
Talvez a gente tenha também de tomar algumas posições um pouco drásticas para que a bênção possa fluir, para que a bênção possa vir sobre a nação, sobre as nossas vidas. Nós sabemos agora, por exemplo, quando o nosso presidente se colocou na Unesco contra Israel, não reconhecendo a soberania de Israel sobre Jerusalém, nós vimos que isso traz para o Brasil maldição, porque a palavra de Deus diz sobre Israel: benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. O Brasil será abençoado abençoando Israel, compreendendo a palavra de Deus, mas se colocando contrário, então vem maldição, vem julgamento. E como é importante que quem está em liderança esteja alinhado com Deus, afinado com os céus, para trazer a bênção sobre a sua casa, sobre os seus liderados e sobre a nação. Amém? É isso aí. Aprendemos muito que as maacas da vida precisam sair de uma posição de autoridade e o Senhor deve reinar na casa, no lar, na família, no trabalho, em toda a vida. Amém? Bem, compartilhamos com você a palavra de Deus aqui através da Rede Super. E a Rede Super não pode parar. Você sabe que precisamos trocar todo esse equipamento até o mês de julho, final de julho, e contamos com você. Você que tem recebido bênção através da Rede Super, você que tem sido abençoado com os cultos, com os programas, é hora de você vir conosco, nos dar as mãos e irmos até os confins da terra, liberando a palavra de Deus. Como você pode ser um missionário conosco? Contribuindo com a Rede Super, para que nós possamos ter, para trocar todo esse equipamento para digital. E é um privilégio para você, um privilégio ser um missionário conosco, um privilégio contribuir. Anote aí a conta da Rede Super, envie a sua doação e faça isso sempre, sempre. Você será e continuará sendo muito abençoado. Amém? Bem, vamos orar? Eu quero convidar você a orar conosco. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados, perdão pela idolatria, perdão por tolerar, perdão por estar fazendo contrário à Tua vontade em minha vida. Perdão por não ser forte o bastante para assumir a fé, para assumir o Senhor e só o Senhor. Perdão por continuar tendo ídolos na minha vida, na minha casa. Perdão, Senhor. Ajuda-me a viver em santidade na Tua presença. Ajuda-me a ter o meu nome escrito no Teu livro, no livro da vida. Dá-me certeza de salvação, a Tua bênção e a Tua paz. Eu me entrego a Ti de todo o coração, recebo de Ti as Tuas bênçãos e coloco nas Tuas mãos tudo o que sou, tudo o que tenho, com a minha casa, a minha família, a minha descendência. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos salvação e paz, no nome de Jesus. Pai, as pessoas que nos assistem e precisam do Teu toque, da Tua salvação, da Tua paz, do Teu amor, da Tua cura. Toca-los agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá em cada coração, transformando corações de pedra em coração de carne, trazendo paz, amor, sabedoria e principalmente a Tua doce presença em cada lar, em cada família, para a glória do Teu nome. Abençoamos cada pessoa que nos assiste, cada lar, com a Tua bênção, com o Teu favor, com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.